God é um dos personagens mais misteriosos e poderosos de One Punch Man. Ele teve 6 aparições de forma diferente durante o mangá, mas o que você não sabia é que no capítulo 166 mostra que pode ter mais de um God, e tudo está relacionado às aparições dele no mundo do Saitama, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Com toda a revelação nos últimos capítulos do mangá de One Punch Man sobre o God dando os poderes para o Garou, eu resolvi trazer esse vídeo para discutir com vocês sobre a raça dos God. Não é só um, mas vários de uma espécie. O God é uma entidade que aparece para os heróis no momento de fraqueza, para enganar eles a aceitar os poderes divinos. Foi assim com o Imperador Sem Teto e a Tornado Terrível. E curiosamente o Blast sempre chega imediatamente depois da aparição do God. Vamos começar pela aparência, porque para cada personagem que o God apareceu, ele apareceu com uma aparência diferente. Aparição para o Imperador Sem Teto. A primeira aparição que o God fez foi para o Imperador Sem Teto, ou Imperador Mindingo. Ele foi mostrado como uma rajada de vento rodopiante com rabisco que tinha a forma de uma pessoa. Aparição para o Orochi e Psychos. A segunda aparição foi para o Orochi e a Psychos, e a própria Psychos descreve o God como uma superfície de Júpiter com vários pontos espirais. Aparição para o Saitama, Flash e Manako. A terceira aparição foi para o Saitama, Flash e o Manako. Os três estavam juntos no subsolo e acabaram reparando num buraco, e lá eles espiaram para ver o que tinha. Eles viram o God, que para eles parecia uma entidade humanoide em posição fetal, que parecia um humano, muito gigante. Aparição para o Imperador Sem Teto. O God apareceu uma segunda vez para o Imperador Sem Teto, só que na mente do Imperador, que parecia um humanoide gigante, parecido com um humano, mas feito todo de carne e osso, sem rosto. A aparição para Tornado e o Garou. A aparição do God, tanto para Tornado e para o Garou, não aconteceu junto, mas foi bem parecido os dois. Para Tornado, o God apareceu com o rosto do Blast, tentando enganar ela, só que a tentativa falhou e o God se revela ficando sem rosto. Com o Garou acontece a mesma coisa, o God aparece com a forma do Silver Fang, mas o Garou percebe que não era o verdadeiro, e o God também se revela para ele depois de falhar em tentar enganar o Garou. Em cada aparição o God se revela com uma forma diferente, e nessa parte eu quero aprofundar mais nessas aparições que cada personagem teve com o God. God com o Imperador Sem Teto. O God foi visto pela primeira vez em um flashback no mangá, quando o Imperador Sem Teto conta sua história para o Homem Zumbi. Ele fala que um dia estava passando por um parque e acabou tropeçando, e quando foi ver, o God tinha aparecido na frente dele, elogiando a ideologia correta do Imperador Sem Teto, e disse que o Imperador Sem Teto não tinha motivos para morrer. Ao invés disso, deu para ele a capacidade de convocar e controlar esferas de energia, dizendo que ele deveria saber o que fazer com os poderes, e desapareceu. God com Orochi e Psychos. Mais pra frente, durante a luta do Orochi com Saitama no subsolo da Terra, o Orochi revela que descobriu um mural em um antigo santuário e afirmava que precisava de um sacrifício digno para ressuscitar God, que ele pensava que era ele mesmo. Depois disso, o Saitama derrota o Orochi com um soco, e antes que toda a caverna começasse a desmoronar, o mural que estava a imagem do God apareceu por completo, revelando toda a imagem do God, só que o Orochi não tinha visto. Só depois que o Orochi e a Psycho se fundiram, a Psychos conta no flashback como recebeu seus poderes, nesse momento que foi revelado pela segunda vez o God, e ela descreve ele como uma superfície de Júpiter com vários pontos espirais. God com Saitama, Flash e Manako. Mais tarde, o God se comunica com o Saitama, Flash e o Manako através de um cubo que eles tinham tocado. O God fica impressionado porque tinha 3 deles ali e fez uma proposta dizendo para eles colocarem a mão no cubo para ganharem poderes se eles forem dignos. Mas nem deu tempo para tomar nenhuma decisão, porque o Blast apareceu de repente e confiscou o cubo. God com o Imperador Sem Teto segunda vez.
Em um encontro do Homem Zumbi com o Imperador Sem Teto, o Homem Zumbi pergunta sobre a entidade que o Imperador Sem Teto estava falando, mas de repente ele vê uma coisa que parecia uma pessoa gigante aparecer e ficar no topo da lua. E de repente a entidade aparece na mente do Imperador Sem Teto com a aparência de um gigante de carne e osso, que pega o Imperador Sem Teto e tira os poderes de luz e a vida dele, fazendo o corpo dele se desintegrar no processo. God com a Tornado. Mais pra frente a Tornado tem uma visita do God. Depois de ficar caída e inconsciente depois de uma luta, o God aparece com o rosto do Blast para tentar pegar os seus poderes. Só que a Tornado percebe que não é o verdadeiro Blast e pergunta sobre sua verdadeira identidade. Só que o God desaparece irritado. God com Garou. Na luta contra o Saitama, o Garou acaba sendo derrotado no primeiro momento. E é aqui que o God se comunica por telepatia com o Garou, oferecendo para ele um poder que podia derrotar o Saitama. E o God disse tudo isso usando o rosto do antigo mestre do Garou, Silver Fang. E na hora que o God ofereceu a mão para o Garou receber o poder, ele percebeu que tinha alguém transformado no seu antigo mestre e deu um tapa na mão do God. E o simples fato do Garou tocar na mão do God, ele acaba sendo influenciado. E antes do Garou desaparecer, o God afirma que vai tornar o Garou seu avatar, fazendo o Garou atingir seu modo cósmico e copiar todas as técnicas do Saitama. E todas essas aparições têm a ver com os capítulos atuais do mangá. Esse novo modo do Garou foi suficiente para todos os heróis que estavam por perto entrar em desespero, mas não impediu o Silver Fang de tentar falar com seu ex-aluno para parar com aquilo. Só que o Silver Fang sentiu um poder maligno saindo de dentro do Garou. Isso só mostra que o Garou estava sendo controlado, mas o Garou não concordou até que o Blast apareceu e confirma a suspeita do Silver Fang, dizendo que o God estava brincando com o Garou. Ele tinha recebido o poder divino para aumentar sua força, mas também ameaçava toda a vida na Terra. E no capítulo 166 foi revelado que não existe apenas um God, mas outros. Isso pelas palavras do Blast, que diz: "Um Deus está brincando com você". Essa frase "um Deus" quer dizer que existe mais God, uma espécie de gods. E essa frase que o Blast fala só foi traduzida para o inglês, bem curioso isso. Isso quer dizer que o God que deu o poder divino para o Garou não necessariamente é o God que apareceu para Tornado, ou que deu os poderes para o Imperador Sem Teto, não são os mesmos. Isso mostra também porque o God fica mudando de localização toda hora. Quando ele apareceu na segunda vez na frente do Imperador Sem Teto, ele estava sentado no topo da lua. Já quando o Saitama, o Flash e o Manako viram God, ele estava no subsolo da Terra. Isso esclarece vários mistérios, mas também gera outras dúvidas. Quantos God existem e qual o objetivo deles? Mas uma coisa é que o Blast afirma que vai explicar tudo depois da luta do Saitama e do Garou acabar, para dar mais informação desse ser divino. Mas o que vocês acham? Você sabia disso ou não? Comenta aí embaixo e não esquece, se você quer ficar ligado por aqui, é só se inscrever, porque aqui sempre tem aquele vídeo de cada dia. E curte o vídeo, que me ajuda demais mesmo, eu não falo isso da boca pra fora, me ajuda mesmo no trabalho para fazer cada vez mais conteúdo de informação para você. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!